inserção da fé nos processos de recuperação de dependentes químicos é um trabalho cada vez mais comum. A religiosidade, a crença em algo superior ou mesmo um amparo espiritual vem motivando vários pesquisadores e profissionais que trabalham em clínicas de reabilitação a se dedicarem ao estudo das mudanças provocadas em drogaditos. Recentemente, dezenas de estudos e artigos despontam em universidades relacionando o quanto o fator fé, independente da religião envolvida, pode prevenir e afastar o envolvimento de jovens e adultos, além de diminuir a possibilidade de recaídas. No que diz respeito à doutrina espírita, a realidade da existência do espírito e a imortalidade da alma ampliam a concepção de futuro e a ideia de que um karma negativo possa retardar a sua evolução espiritual. É uma das alavancas de prevenção nos processos de reestabelecimento físico e mental. Participe do Clube Amigos da Boa Nova e ajude a divulgação da doutrina espírita. Para participar, basta ligar para o telefone 0800 12 18 38. No nosso programa de hoje estamos falando sobre as práticas religiosas e a sua influência na recuperação de dependentes químicos. E para conversar conosco sobre esse tema, estamos aqui com a bioquímica Zilá Sanches. Bom, Zilá, estávamos conversando também, sobre as três maiores religiões que propiciam tratamentos para os dependentes químicos. Me diga uma coisa, tem algum índice de recuperação? Por exemplo, seriam os evangélicos obtêm maiores grupos de tratamento em relação aos católicos? Há alguma predominância nesses grupos? Olha, o desenho do meu estudo ele não favorecia uma avaliação de quantos tiveram sucesso no universo total. Eu já fui buscar as pessoas que tinham tido sucesso, sim, então eu não posso te dar um índice. O que eu posso te dizer? Na prática, os evangélicos eles buscam mais essas pessoas, eles têm um papel de busca ativa, através da mídia deles, a televisão, rádio, sempre chamando essas pessoas que estão passando pela questão da dependência para buscarem ajuda com eles. Então, entre os entrevistados, aqueles que buscaram a ajuda evangélica, tinha muito forte essa questão de que, eu ouvi um caso assim, me chamaram, é um outro processo, então eles chamam mais atenção do que os católicos e os espíritas. Entre os três, o espírita é o mais, a busca nunca é ativa, é sempre a pessoa... por uma questão ideológica da própria doutrina espírita, Então, eles não têm um processo de divulgação muito grande do que se faz. É raro você saber aonde estão esses grupos, é tudo muito... eles esperam que a pessoa recorra a eles e eles não vão atrás. Os evangélicos têm outro perfil, eles vão atrás e eles querem te levar. Então, assim, claro que muito curioso é que as pessoas encontradas em cada uma das religiões são pessoas diferentes no que diz respeito ao uso de drogas. Por exemplo, entre os evangélicos, o mais comum era o uso de cocaína e crack, entre os que buscaram o tratamento religioso. Já entre os espíritas, a maior parte que buscou o tratamento religioso era por conta de alcoolismo. Então, eles têm um perfil de uso de drogas diferentes, Então, isso claro, tem a classe social muito distinta também, seguindo mesmo o que já tinha sido visto pelo IBGE, de que os espíritas têm uma classe social um pouco maior, uma escolaridade um pouco maior, e já os evangélicos, eles têm uma classe um pouco menor e uma escolaridade um pouco menor também. Então, são pessoas que têm uma questão socioeconômica diferente e a questão do uso da droga também diferente. Certo. Bom, uma parte do seu doutorado você fez na Espanha, certo? Fiz. E como que é essa... Você também analisou esse processo das práticas religiosas lá. Exato. Então, o que você encontrou de diferente lá na Espanha? A primeira grande diferença é a oferta do serviço de saúde. Porque aqui, nitidamente, as pessoas, principalmente as de uma classe mais baixa, elas veem na religião uma solução única. Ou seja, é isso, ou, por exemplo, elas tentam o serviço público e não conseguem, ou conseguem para daqui 2 meses, e para elas, assim, a necessidade de tratamento é imediato. E em São Paulo, isso é muito complicado, e foi um tema muito recorrente nas entrevistas. Então, quanto que não se consegue o tratamento público e a religião
supre isso na hora. Na Espanha, isso não acontece. O tratamento público lá é muito grande, a oferta é muito interessante, eles começam o tratamento a hora que eles quiserem, com muitos recursos. Então, o papel religioso no tratamento é muito menor. Por exemplo, grupos católicos, se alguém busca ajuda numa igreja, já é direcionado para o ambulatório, para algum tipo de ambulatório ou para algum hospital público do bairro. Ele não recebe o auxílio da igreja. Assim, os evangélicos lá são, apesar de ser a minoria, assim, em termos populacionais, é uma minoria religiosa, eles têm sim os trabalhos, eles chamam de granjas, são locais em que eles internam, internam também, entre aspas, né, as pessoas que buscam o tratamento para dependência e não usam nenhum tipo de medicamento. Então as pessoas ficam lá trabalhando, viram uma espécie de uma... É uma coisa bem complicada, é uma questão de saúde pública complicada, porque elas viram uma espécie de uma seita e não se vinculam a mais ninguém, não saem mais do grupo, passam a trabalhar, casam, têm filhos, tudo nesse grupo fechado. Então é uma coisa bem atípica que aqui no Brasil a gente não vê, as comunidades terapêuticas que existem aqui são de outro padrão, tá? É outro perfil, né? E então assim, é bem distinto porque lá você não encontra esses tratamentos religiosos e quando encontra são evangélicos e são fechados, é uma espécie de uma seita mesmo. Mas eles recolhem as pessoas nas ruas, então eles vão à noite para as regiões em que as pessoas estão em geral injetando heroína e tal, e recolhem essas pessoas para as ditas granjas que eles têm. Certo. E quanto ao público espírita lá, você achou mais reduzido? Nossa, é quase inexistente. Então, o grupo lá é bem... Fui atrás, procurei os 3 grupos religiosos, né, para ver se conseguia fazer uma comparação entre os 3 grupos. Católicos, apesar de ser a maioria, é aquela história, eles não têm o tratamento e espírita praticamente não existe o grupo. São assim, pessoas pingadas, inclusive nem entram nas estatísticas de religião da Espanha. Eles não... Aqui a gente tem uma quantidade de 4,5% mais ou menos de espíritas no Brasil. Lá você não faz nenhum... Não tem nem... Não, eles nem fazem parte... É tão pouco que não fazem nem parte das estatísticas, de tão pequeno que é. Então, em relação ao tratamento, não tem nada. Tá certo. Então, Zila, a gente vai fazer uma breve pausa e voltamos logo depois do nosso intervalo.